Vamos retomar o estudo da responsabilidade tributária. Já analisamos diversos aspectos importantes, agora nós vamos para o artigo 135. Por quê? No bloco anterior, eu dividi no nosso estudo a responsabilidade tributária de terceiros que atuam de maneira regular, que está no artigo 134, espelhando uma responsabilidade subsidiária, e agora nós temos no artigo 135 a responsabilidade pessoal. Por qual motivo? São aqueles que exercem atividade de modo irregular. Então, terceiros que exercem atividade irregular respondem pelo artigo 134 do Código Tributário Nacional de maneira subsidiária. Terceiros que respondem de maneira irregular, que exercem atividade de maneira irregular, respondem de acordo com o artigo 135 de maneira pessoal. E é exatamente isso que nós vamos começar a analisar. É a responsabilidade pela atuação do terceiro que age de maneira irregular e deterá a responsabilidade pessoal. Acompanhe comigo, vamos lá. Responsabilidade de terceiros devedores de acordo com o artigo 135 do CTN. Trata-se de comando afeto à responsabilidade pessoal e exclusiva. Não se trata de responsabilidade solidária. Envolve responsabilidade dos mandatários, prepostos, empregados, diretores ou gerentes. Percebam que agora surge qual particularidade? Nós teremos terceiros que respondem em decorrência de fazerem a gestão, a administração do patrimônio de terceiros. E aqui fica muito claro quando nós trazemos de modo exemplificativamente no slide a responsabilidade que afeta ao gerente, ao administrador. Percebam que são pessoas que fazem atos ou praticam atos de gestão da vida patrimonial de terceiros. Desta maneira, se estes agirem de maneira irregular, de acordo com o artigo 135 do Código Tributário Nacional, não haverá imputação de uma responsabilidade solidária, entre aspas, pois sabemos que se trata de uma responsabilidade subsidiária nos termos do CTN. Mas haverá uma responsabilidade de acordo com o artigo 135 de caráter pessoal e exclusiva. Vamos aprofundando a nossa conversa. Acompanhe comigo. Em geral, o contribuinte, aqui no artigo 135, é vítima de atos abusivos, ilegais ou não autorizados cometidos por aqueles que o representam. Razão pelo qual se procura responsabilizar pessoalmente tais representantes, ficando o contribuinte, em princípio, afastado da relação obrigacional. Vejam que ponto importante. Como nós já havíamos feito a divisão anteriormente, o artigo 134 relata a responsabilidade aplicável àqueles que atuam de maneira regular. Agora, no artigo 135, nós temos aqui uma ênfase atribuída aos terceiros que atuam de maneira irregular na gestão do patrimônio de terceiros. Desta maneira, o artigo 135 ele espelha uma responsabilidade aplicada aos terceiros quando estes agem de maneira abusiva, levando prejuízos àqueles que possuem eventualmente o seu patrimônio sendo administrado, gerido por uma das figuras que estão dispostas no artigo 135. Ou seja, a grande regra é que, por força da atividade exercida de maneira irregular, o contribuinte ele não será responsável pelo pagamento do débito tributário, mas sim haverá a imputação da responsabilidade pessoal ao responsável, que é aquele taxado no artigo 135 como é responsável por arcar com o ônus do recolhimento da obrigação tributária. Tudo por quê? Porque efetivamente ele exerceu a atividade de modo irregular.
Lembre-se, atividade exercida de modo regular, responsabilidade subsidiária estipulada, explicitada no artigo 134. Já se o terceiro, ele fez a gestão de maneira irregular da atividade, a gestão de maneira irregular do patrimônio de terceiro, a responsabilidade passa a ser pessoal e exclusiva. Vamos aprofundando as análises do artigo 135. De acordo com o artigo 135 do CTN, a responsabilidade se pessoaliza, rechaçando o benefício de ordem e fazendo com que o ônus não recaia sobre o contribuinte, mas pessoalmente sobre o responsável citado quando houver excesso de poder ou infração da lei, contrato social ou estatutos. Então vejam que os dois motivos que estão estabelecidos no artigo 135 é exercício de atividade com excesso de poder e infração de lei, contrato social ou estatuto. Então vejam que questão importante. Quando aquela responsabilidade subsidiária do artigo 134, que comporta benefício de ordem, passa a se pessoalizar, refutando, rechaçando o benefício de ordem. Quando o terceiro, ele pratica atos de gestão com excesso de poder, quando ele pratica atos de gestão que contrariam a lei, o contrato social e estatutos. Se eventualmente agiu o administrador ou o terceiro, contrariando a lei, contrariando o contrato social, contrariando o estatuto social ou exacerbando o seu poder, ele passa a agir de modo irregular. Agindo de modo irregular, a responsabilidade do 134, que era subsidiária, passa a se pessoalizar na figura das pessoas que estiverem dispostas no artigo 135. Ou seja, novamente reitero, o 134 do CTN reflete uma responsabilidade subsidiária porque há exercício de atividade irregular por parte do terceiro. Diferentemente daqui, que ele age de maneira irregular, exacerbando o seu poder, contrariando a lei, contrariando o contrato, contrariando o estatuto, o que faz com que a sua punição seja a imputação da responsabilidade pessoal sobre o agente. Desta maneira, feita essa análise, vamos caminhando nos nossos slides. O que é excesso de poder? Eu trago aqui no nosso slide para nós entendermos. Excesso de poder é quando o terceiro age por conta própria, além dos poderes que a norma legal, contratual e estatutária conferem, ou seja, subvertendo as atribuições que lhe foram ou lhe forem outorgadas. Ou seja, excesso de poder é quando ele extrapola por conta própria os poderes que a ele foram conferidos. Então, ao extrapolar esses poderes, nós estamos diante do excesso de poder, que é uma das causas que enseja a responsabilidade pessoal ao agente em decorrência de um exercício de atividade de maneira irregular. De outro lado, nós temos um segundo slide que traz para nós agora o que seria infração de lei, contrato social ou estatutos. É imprescindível para a responsabilização pessoal e a atuação dolosa do gerente ou diretor, devendo ser cabalmente comprovada essa infração. O não pagamento é mera presunção de infração à lei pelo gestor da pessoa jurídica. Vejam que ponto importante que consta desse slide. Esses dois slides, eles trazem para nós as duas hipóteses em que a responsabilidade do terceiro se pessoaliza.
A primeira situação em que a responsabilidade se pessoaliza é quando nós temos excesso de poder. E nós vimos que excesso de poder é quando eu extrapolo os poderes que a mim foram outorgados. Eu começo a agir em nome próprio. Desta maneira, a imputação da responsabilidade é justamente pessoal, porque eu praticamente estou agindo em nome próprio, extrapolando os poderes a mim conferidos. Tal análise também da responsabilidade pessoal acontece quando nós temos a contrariedade, a infração à lei, ao contrato social e a eventuais estatutos. O que consta nesse slide que é relevante? Que a mera falta ou ausência de pagamento por um diretor ou gerente de uma empresa não caracteriza a imputação de responsabilidade pessoal, mas uma mera presunção de responsabilidade. Para que nós tenhamos efetivamente a responsabilidade pessoal imputada ao agente, há necessidade que ela seja cabalmente comprovada. Ou seja, para que a responsabilidade recaia pessoalmente no terceiro, tem que ser caracterizado, comprovado que ele agiu de maneira irregular, seja extrapolando os poderes que lhe foram conferidos, seja demonstrando a contrariedade das suas ações à lei, ao contrato ou ao estatuto social. Desta maneira, meus caros, vimos o 135 como ele é importante, diversamente do artigo 134, que traduz uma responsabilidade subsidiária. No artigo 135, a responsabilidade é pessoal, porque o agente está praticamente agindo em nome próprio, seja extrapolando o poder, seja contrariando a lei, ao estatuto ou ao contrato social. Vamos à frente, acompanhe comigo. Nós temos aqui a responsabilidade de terceiros ainda nos termos do artigo 135. O que diz o nosso slide? A responsabilidade pessoal do artigo 135 pode alcançar os seguintes devedores nos casos de excesso de poderes ou de infração de lei: os pais, os tutores e curadores, os administradores de bens de terceiros, o inventariante, o síndico e o comissário, os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício e os sócios no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Vejam que questão importante. Todos esses que eu acabei de mencionar nesses dois slides, eles são justamente aqueles que são responsáveis nos termos do artigo 134. No artigo 134, nós vimos que todos esses são responsáveis de maneira subsidiária. Exemplo, os pais são responsáveis em relação aos seus filhos menores. Ou seja, se os filhos menores contribuintes não arcarem com o tributo, quem arca é o pai responsável. Ou seja, aqui nós encontramos o rol daqueles que são responsáveis de modo subsidiário no artigo 134. Só que o nosso slide menciona o seguinte, que todos esses que possuem a responsabilidade subsidiária voltada para si, também poderão responder de maneira pessoal nos termos do artigo 135, quando? Quando eles começarem a agir de maneira irregular. Ou seja, basta incidirem nos termos do artigo 135, eventualmente agindo de maneira irregular, que mesmo sendo aqueles que compõem o rol da responsabilidade subsidiária do artigo 134, terão imputados contra si a responsabilidade pessoal. Então vejam, aqueles que estão dispostos no rol do artigo 134, se agirem de modo regular ou exercerem atividade de modo regular, responderão subsidiariamente com os contribuintes. Se agirem ou exercerem atividade de modo irregular, a responsabilidade imputada é uma responsabilidade
pessoal. Feita essa análise, vamos à frente para o próximo slide. O próximo slide ele ainda traz mais dois casos do 135, que eu não havia relatado, que são os mandatários em relação aos prepostos empregados e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, né? Então, eles também podem ter a imputação da responsabilidade pessoal. Próximo slide. Temos aqui a grande diferença entre o artigo 134 e 135 do CTN. O que nós vamos fazer? Uma análise comparativa para que você que está estudando para concurso público ou exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que não se confunda sobre esses dois tipos de responsabilidade de terceiros tão importante no Código Tributário Nacional. Primeiro, lembrem-se, o artigo 134 é voltado para aquele que exerce atividade de maneira regular. Já o 135 é voltado para aquele que exerce atividade de maneira irregular. Vamos então para a leitura do primeiro slide. Artigo 134 do CTN. Ele reflete a responsabilidade subsidiária. Para que nós tenhamos a responsabilidade subsidiária, depende da insolvência do contribuinte. Ou seja, se o contribuinte não paga, quem paga é o responsável. Estamos aqui diante da responsabilidade por transferência, sendo a situação em que o responsável incorre em omissão, ausente o excesso de poder ou infração de lei. Ou seja, percebam que o que leva à responsabilidade do 134 não é agir de maneira irregular, exacerbando o poder ou contrariando a lei, o contrato ou o estatuto, mas sim um agir de maneira omissa. Já o próximo slide, ele traz a nós o artigo 135. O artigo 135, ele não reflete mais uma responsabilidade subsidiária, mas ele reflete uma responsabilidade pessoal. E esta responsabilidade pessoal, diferente da subsidiária, ela não depende de insolvência do contribuinte. Lá na subsidiária, nós dependíamos da insolvência do contribuinte, pois se este não arcasse com a obrigação, se este não arcasse com o tributo, quem arca é o responsável. Aqui, na responsabilidade pessoal do artigo 135, pouco importa a figura da insolvência do contribuinte, porque a responsabilidade recai em decorrência do excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Ou seja, meus caros, fizemos aqui a diferenciação, a comparação entre a responsabilidade que recai sobre aqueles que exercem atividades de modo regular, que é a responsabilidade subsidiária do artigo 134, e a responsabilidade àqueles que exercem atividade de maneira irregular, dispostas no artigo 135 do CTN. É importante reiterar aqui em caráter de observação para você, quando for efetuar o seu estudo lendo o Código Tributário, o artigo 134 ele dispõe que a responsabilidade é solidária. Na realidade, vejam no texto do artigo 134 que se estabelece uma preferência, ou seja, a responsabilidade lá explicitada é uma responsabilidade subsidiária. Exemplo, os pais responderão somente pelos tributos dos filhos menores se estes não pagarem. Ou seja, primeiro quem deve pagar é o contribuinte. Se este não fizer, recai o ônus sobre o responsável. Portanto, reitero, artigo 134 denota casos de responsabilidade subsidiária. Vamos à frente caminhando no nosso
nos nossos slides e na responsabilidade tributária. Agora vem a nossa conversa, a chamada responsabilidade por infrações. O que é responsabilidade por infrações? Trata-se de responsabilidade por multas aplicáveis em um liame jurídico tributário, nada tendo a ver com a sujeição passiva indireta. É a sujeição de alguém às consequências de seus atos praticados, ou a responsabilidade pelo pagamento de multas quando se descumpre uma obrigação. Meus caros, vejam que questão importante que surge. A responsabilidade por infrações, ela não tem a mesma leitura da responsabilidade que estávamos estudando. Por quê? Até a responsabilidade de terceiros devedores, nós estudávamos uma figura de sujeição passiva indireta. Ou seja, nós sabemos que existem dois sujeitos passivos. O contribuinte, que é o sujeito passivo direto, que está ligado diretamente ao fato gerador do tributo. Mas temos também a sujeição passiva indireta, ou o sujeito passivo indireto, que é a figura do responsável. Indireto por quê? Porque ele não está ligado diretamente ao fato gerador do tributo, mas a responsabilidade recai a ele por expressa disposição legal. Esses dois casos que mencionei são casos de sujeição passiva. E nos casos que estudamos até o slide anterior sobre responsabilidade, falávamos de sujeição passiva indireta. Agora não. A responsabilidade por infrações não tem ligação com a sujeição passiva indireta, mas tem uma ligação em relação ao cometimento de um ato durante o cotidiano que leva à imputação de uma multa. Muitas vezes nós temos um descumprimento de uma regra tributária e esse descumprimento gera a aplicabilidade de uma multa. Em que consiste a responsabilidade por infrações? É justamente a responsabilidade pelo pagamento de multas geradas em razão de condutas cometidas em desacordo com a legislação tributária. Feita esta análise, vamos aprofundando a responsabilidade por infrações. Acompanhe comigo. A responsabilidade por infrações se divide em duas espécies. Nós temos a responsabilidade objetiva, ou seja, a responsabilidade por infrações sendo preliminarmente uma responsabilidade objetiva. E de outro lado nós temos uma segunda espécie, que é a chamada responsabilidade pessoal do agente. Então temos de um lado a responsabilidade objetiva e do outro lado a responsabilidade pessoal do agente. Vamos já para a análise do primeiro caso. A responsabilidade objetiva está explicitada no artigo 136 do Código Tributário Nacional. E o artigo 136 nos diz o seguinte: salvo disposição de lei em contrário, ou seja, a não ser que a lei preveja essa possibilidade, a responsabilidade por infração da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza ou extensão dos efeitos. Vamos analisar o que diz o artigo 136. O artigo 136 ele diz o seguinte, que a responsabilidade por infrações é objetiva. Falando que a responsabilidade é objetiva, ela retira da análise a responsabilidade subjetiva. Quando nós falamos em responsabilidade subjetiva, se faz necessário a comprovação do ato volitivo, ou seja, se faz necessário demonstrar a vontade, se faz necessário estabelecer se aquele que cometeu a conduta agiu com culpa ou dolo.
Agora, quando nós falamos em responsabilidade objetiva, pouco importa qual é a intenção do agente. O fato de nós termos o cometimento da conduta por alguém e demonstrada a existência de nexo causal com o resultado, independentemente da existência de comprovação de culpa, haverá a imputação da responsabilidade. Então vejam, a grande regra para a responsabilidade por infrações é que tenhamos uma responsabilidade objetiva, pouco importando qual é a intenção do agente. Só que nós temos que fazer uma análise importante sobre a parte inicial do artigo 136. A parte inicial fala, salvo disposição de lei em contrário. Ou seja, a grande regra é que a responsabilidade por infrações é objetiva, imprescindindo, ou melhor, não trazendo a necessidade, sendo prescindível a análise da culpa ou do dolo. Só que, excepcionalmente, nos termos da primeira parte do artigo 136 do Código Tributário Nacional, se a lei dispuser em contrário, nós teremos a possibilidade da responsabilidade subjetiva. Então, a grande regra é pela responsabilidade objetiva, salvo se lei dispuser de maneira diversa. Vamos à frente no próximo slide. A responsabilidade por infrações no direito tributário, relativamente ao descumprimento de obrigações tributárias, traduz-se normalmente em penas pecuniárias ou multas, sendo em princípio de consideração puramente objetiva, uma vez que não seria necessário demonstrar a presença do elemento subjetivo, ou seja, dolo e culpa. Então, o que nós vimos anteriormente se reflete no slide. Via de regra, descumpriu uma obrigação tributária, houve imputação de multa, responde de maneira objetiva por essa conduta, não havendo necessidade de comprovação de dolo e culpa. Nesse passo, prescindindo da comprovação da culpa e do nexo psicológico, responsabiliza-se quem quer tenha praticado o ato ilícito. E, por fim, desconsideram-se as circunstâncias que excluam, atenuam a punibilidade. Ou seja, na responsabilidade objetiva, não há que se falar de comprovação de culpa e nexo psicológico. Basta que nós tenhamos a comprovação de que alguém exerceu determinada conduta, gerando um resultado que descumpre a legislação tributária, gerando a imputação de uma multa. Esta multa será, em regra, aplicável, independentemente da comprovação de culpa, por pairar, portanto, a responsabilidade objetiva. Essa é a grande regra. Um próximo caso que surge a nós é a responsabilidade pessoal do agente, que está disposto no artigo 137 do Código Tributário Nacional. Em regra, as punições não são aplicadas pessoalmente sobre o agente da infração, mas sobre o sujeito passivo da obrigação tributária. Então vejam, meus caros, nós analisamos o artigo 136, artigo 136 esse que trouxe a responsabilidade por infrações. Responsabilidade por infrações bastante relevante e que analisamos nos termos, portanto, do 136 do CTN. Mas agora nós temos o artigo 137. E o artigo 137 ele reflete a responsabilidade pessoal do agente. Vamos caminhando dentro do artigo 137, analisando essa responsabilidade pessoal do agente. Vamos lá. No caso de pessoa jurídica cometer o ilícito, a multa será aplicada contra a própria pessoa jurídica e não contra o agente, pessoa física,
que tenha concretizado efetivamente a conduta ilícita. Vejam que questão interessante. No artigo 137, na responsabilidade pessoal, quem é responsável não é aquele que cometeu a conduta, mas é o próprio sujeito passivo. Imaginem um exemplo que está estampado no slide. No caso de uma empresa que comete um ilícito, a multa é aplicada contra a própria empresa e não contra a pessoa que cometeu a conduta ilícita. Desta maneira, quem responde no ato de responsabilidade pessoal, por força da responsabilidade por infrações, quem arca com a multa é o sujeito passivo e não o agente que concretizou a conduta irregular. O artigo 137 traz importantes exceções, determinando a punição pessoal com o afastamento do sujeito passivo. Aqui, a personalização das penas tributárias, alcançando o agente que deve se submeter à sanção imposta. Então vamos fazer uma análise inicial do artigo 137. O artigo 137 dispõe sobre a responsabilidade pessoal do agente no caso de cometimento de condutas ilícitas que ensejem a aplicabilidade de uma eventual multa. Nós vimos que a regra é que, estampado, portanto, a responsabilidade pessoal, ela não recairá sobre a pessoa do agente, mas recairá sobre o sujeito passivo. Só que existem algumas situações excepcionais estabelecidas pelo Código Tributário Nacional que responderá pela multa não o sujeito passivo, mas quem responderá é o próprio agente. Portanto, estamos aqui trazendo à tona a pessoalização da punição ou da responsabilidade por aquele que cometeu uma conduta ilícita. Vamos analisar os casos, acompanhe comigo. O artigo 137 do CTN não é caso de responsabilidade exclusiva da pessoa jurídica, podendo o agente infrator ser pessoalmente responsabilizado, conforme nós já vimos. Não se trata de caso de responsabilidade conjunta e solidária da pessoa jurídica e da pessoa física. Percebam, aqui estamos diante de um caso tipicamente de responsabilidade pessoal elencada no artigo 137 do CTN. E quem irá se responsabilizar de maneira pessoal? Vamos analisar o texto do 137, acompanhem comigo. A responsabilidade é pessoal ao agente. Inciso 1. Quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito. Ou seja, responderá então pessoalmente o agente que agiu, cometendo uma infração considerada como crime ou contravenção, a não ser que ele tenha praticado tal conduta no exercício regular da administração, do cargo, do emprego ou cumprindo ordem expressa. 2. Responsabilidade será pessoal do agente quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar. Ou seja, haverá responsabilidade pessoal quando, eventualmente na infração, exista dolo específico, ou seja, ele haja da maneira, ou ele queira efetivamente agir de uma maneira a causar uma contrariedade, né, sobre a legislação tributária, gerando eventualmente a aplicabilidade de uma multa. Ou seja, ele tem a vontade de exercer a conduta ilícita. 3. Também haverá responsabilidade pessoal quanto às infrações que decorram direta e indiretamente de dolo específico. Letra A.
das pessoas referidas no artigo 134 contra aquelas por quem elas respondem. B. Dos mandatários prepostos ou empregados contra seus mandantes, proponentes ou empregadores. C. Dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado contra estas. Ou seja, nós estamos aqui diante dos casos do artigo 137 do Código Tributário Nacional. Ou seja, meus caros, nós temos responsabilidade por infração que, conforme vimos no artigo 137, traz uma responsabilidade pessoal imputada àquele que efetivamente causou ou cometeu a conduta ilícita. Cometendo a conduta ilícita nos termos do artigo 137, o agente é responsável pessoalmente pelas infrações que eventualmente tenha cometido. Vamos iniciar o estudo agora de um novo instituto do direito tributário, que é ligado à questão da responsabilidade, que é a denúncia espontânea. Denúncia espontânea que está disposta nesse slide e regulamentada no artigo 138 do Código Tributário. O que diz o artigo 138 do Código Tributário Nacional? A responsabilidade será excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa quando o montante do tributo dependa de apuração. Bom, vejam que nós temos um instituto bastante importante aplicada à questão da responsabilidade tributária, que é a denúncia espontânea. Como o próprio nome diz, para que nós tenhamos a incidência de tal instituto, há necessidade que alguém efetivamente, de modo espontâneo, venha ao fisco ou vá até o fisco e demonstre a necessidade, demonstre a existência de determinado tributo e efetue o pagamento da importância correspondente. A partir do momento que nós temos a denúncia espontânea vindo à tona, nós passamos a ter a exclusão da responsabilidade ou a extinção dessa responsabilidade. Mas para que tal aconteça, há necessidade que seja um instituto feito de modo espontâneo e acompanhado do pagamento do tributo mais juros de mora, ou, dependendo da peculiaridade, que se tenha efetivamente o depósito da quantia em caso de eventual tributo que não puder eventualmente ter sido ainda arbitrado o seu valor. Ou seja, então nós temos um instituto relevante, que é o Instituto da Denúncia Espontânea, explicitado no artigo 138 do Código Tributário Nacional, que passamos a aprofundar agora. Acompanhe comigo. Nós temos, em sequência, que não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Questão bastante importante, como a própria terminologia assim diz, a denúncia deve ser espontânea, com o efetivo pagamento do tributo ou depósito da quantia quando for arbitrado pelo fisco. Desta maneira, se nós estamos falando em uma eventual denúncia espontânea após o início do procedimento de fiscalização, não há que se falar em denúncia espontaneamente feita, haja vista que nós já tivemos o início do procedimento fiscalizatório. Portanto, para que tenhamos o Instituto da Denúncia Espontânea com a exclusão da responsabilidade, necessário se faz que a mesma tenha sido feita antes do início de qualquer procedimento de apuração ou de fiscalização. Vamos a um próximo slide, acompanhe comigo. O Instituto da Denúncia Espontânea também é denominado de
confissão espontânea ou autodenúncia. Permite que o devedor compareça à repartição fiscal a fim de noticiar a ocorrência da infração e pagar os tributos em atraso através de um ato voluntário, saneando ou efetuando o saneamento de determinada falta. Ou seja, vejam que ponto importante. A partir do momento que nos deparamos com uma eventual infração cometida, simplesmente a denúncia espontânea consiste em quê? Em comparecer voluntariamente à repartição fiscal ou à administração tributária e simplesmente autodenunciar ou simplesmente denunciar de modo espontâneo a ocorrência de determinada infração, efetuando o pagamento do tributo correspondente com os juros de mora, ou em caso de não ser possível tal pagamento, através do depósito da quantia eventualmente arbitrada pelo fisco. A partir desse momento, nasce a exclusão da responsabilidade. Mas lembrem-se, quando falamos em denúncia espontânea, não se considera como tal aquela que é feita após o início do procedimento de fiscalização. Portanto, para que tenhamos a denúncia espontânea, ela deve preceder qualquer procedimento de apuração ou fiscalização realizada pela administração tributária. Vamos à frente, um próximo slide. Trata-se a denúncia espontânea de possibilidade legal para que o infrator se redima, confessando a violação ao fisco. Apresenta similitude com a desistência voluntária e com o arrependimento eficaz do direito penal. O fato inspirador da denúncia espontânea é retirar o contribuinte da indesejada via da impontualidade, afastando a aplicação da multa. Não se veda a cobrança de juros e de correção monetária. O tributo deve estar acompanhado de juros e correção, afastando-se somente as multas. Vejam que reflexo importante da denúncia espontânea. Primeiro ponto, a denúncia espontânea, de maneira similar, nós temos institutos no direito penal. No direito penal, nós temos a chamada desistência voluntária e temos também o arrependimento eficaz, né? Esses institutos de direito penal, no direito tributário, são muito parecidos, nós denominamos de denúncia espontânea. Um dos pontos mais importantes da denúncia espontânea é o fato que através dela, embora nós tenhamos a confissão de uma infração, a autoconfissão, a autodenúncia, com tal situação, com tal conduta, nós afastamos a aplicação das multas. É claro, não podemos falar em se afastar a incidência de juros e correção, mas as multas eventualmente aplicáveis são afastadas da sua potencial incidência com a vinda do instituto da denúncia espontânea. Ou seja, temos um instituto denominado denúncia espontânea, instituto esse, portanto, que tem por um objetivo levar ao fisco uma autoconfissão de uma infração cometida, oportunidade que ao autoconfessar nós temos que ou efetuar o pagamento do tributo correspondente com juros e correção, não se afastando as multas, ou eventualmente depositar o montante devido, em caso, é claro, de tributo que não tenha possibilidade de ter sido arbitrado, justamente em decorrência das peculiaridades do próprio tributo, né? Então nós temos qual peculiaridade? Temos uma denúncia espontânea que ela tem por um objetivo afastar a incidência das multas, mantendo-se, portanto, a incidência de juros e correção, situação esta relevante porque exclui a responsabilidade tributária.
Desta maneira, meus caros, encerramos aqui esse bloco sobre responsabilidade tributária e aguardo vocês para analisar um novo instituto de direito tributário que é o crédito tributário. Até lá!